A mecânica quântica é atualmente um dos campos mais estudados pelos físicos, e os avanços recentes indicam que ela pode se tornar, no futuro, o que muitos chamam de a teoria de tudo. Esse nome grandioso reflete a expectativa de que a mecânica quântica, somada a outras áreas da física, possa eventualmente unificar todas as forças fundamentais do universo em uma única teoria abrangente. Mas afinal, o que é essa tal de mecânica quântica que tanto ouvimos falar? Como podemos explicá-la de forma clara e acessível para quem não é especialista? Muitas vezes, as pessoas ficam intimidadas com a complexidade da física quântica, mas hoje vamos desmistificá-la. Você entenderá esse campo fascinante da física que, para muitos, é um verdadeiro quebra-cabeça. E se ainda restarem dúvidas, não se preocupe. A ciência é um processo contínuo de aprendizado e descoberta, e é perfeitamente normal não entender tudo de imediato. A mecânica quântica é a área da física que explora o comportamento do universo em escalas atômicas e subatômicas. Em outras palavras, ela estuda como as partículas mais fundamentais da natureza, aquelas menores do que os átomos, interagem, se movimentam e afetam o cosmos em que vivemos. Isso inclui partículas como prótons, nêutrons e elétrons, mas também outras, como os misteriosos quarks e gluons. Os átomos, que são os blocos fundamentais de tudo ao nosso redor, são tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu. Para dar uma ideia de escala, se você comparar um átomo com uma bola de futebol, o núcleo do átomo seria do tamanho de um grão de arroz dentro de um estádio de futebol. Isso mostra o quão pequenas são as partículas que formam o núcleo dos átomos e como a mecânica quântica lida com dimensões que estão muito além da nossa percepção comum. E no último século, descobrimos que os átomos, por sua vez, são formados por partículas ainda menores, chamadas partículas subatômicas. O comportamento dessas partículas é tão estranho e imprevisível que desafia nossa intuição e as leis da física clássica que estamos acostumados a usar no nosso dia a dia. Bom, a física clássica, desenvolvida principalmente por figuras como Isaac Newton e mais tarde por Albert Einstein, é muito mais intuitiva para nós, pois está presente no nosso cotidiano e explica os fenômenos macroscópicos. Quando falamos sobre o movimento de objetos grandes, como carros, planetas ou bolas de futebol, estamos falando da física clássica. Nela, as coisas são claras e previsíveis. Algo é algo, o nada é nada, e se você soltar uma taça de vidro, ele cairá no chão e se quebrará. Esta é a física que aprendemos e experimentamos desde cedo. É a base da gravidade, do movimento dos corpos e das forças que regem nosso mundo visível. Ela funciona extremamente bem quando lidamos com objetos grandes o suficiente para vermos a olho nu. Entretanto, quando entramos no domínio do extremamente pequeno, as regras mudam drasticamente. A mecânica quântica, ou física quântica, lida com um mundo praticamente invisível, onde as leis da física clássica já não se aplicam da mesma forma, onde as partículas podem se comportar de maneira imprevisível e até contraditória. No final do século XIX, os cientistas acreditavam que a física já estava praticamente resolvida. As leis de Newton explicavam o movimento dos planetas, e o universo parecia ser um lugar previsível, governado por regras que podiam ser desvendadas por meio de equações matemáticas. Além disso, James Clerk Maxwell havia unificado a eletricidade, o magnetismo e a luz em sua teoria eletromagnética, mostrando que todos esses fenômenos eram, na verdade, parte de um único fenômeno. A luz, de acordo com Maxwell, era uma onda eletromagnética. Isso significava que ela se comportava como uma onda, assim como as ondas no oceano ou as ondas sonoras. Parecia que os segredos do universo estavam sendo revelados de maneira clara e simples. Alguns cientistas chegaram a dizer que, em poucos anos, a física estaria completamente desvendada e que não haveria mais mistérios a serem resolvidos. Porém, como a ciência adora nos surpreender, as coisas começaram a mudar no início do século XX. Em 1900, o físico alemão Max Planck encontrou um problema ao estudar a radiação térmica de corpos quentes. De acordo com a física clássica, um corpo aquecido deveria emitir luz em todas as frequências.
atingindo níveis infinitos de energia em certas condições. Mas isso não acontecia na prática. Havia um limite claro para a radiação emitida. Este problema ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta. Para resolvê-lo, Planck sugeriu uma ideia revolucionária. A energia não era emitida de forma contínua, como se acreditava, mas em pequenos pacotes discretos de energia, que ele chamou de quanta. Foi com essa descoberta que Planck, sem perceber na época, deu início à física quântica. Inspirado pelas descobertas de Max Planck, Albert Einstein decidiu aplicar a ideia dos quanta de energia para resolver outro enigma da física, o efeito fotoelétrico. Ele demonstrou que a luz, além de se comportar como uma onda, também podia se comportar como uma partícula. Essa dualidade, a ideia de que a luz é ao mesmo tempo onda e partícula, abriu um novo campo de investigação que desafiava as noções clássicas de física. Curiosamente, foi essa explicação de Einstein sobre o efeito fotoelétrico que lhe garantiu o prêmio Nobel, e não sua famosa teoria da relatividade, como muitos acreditam. Enquanto Einstein estava desenvolvendo sua teoria sobre o comportamento da luz, outro cientista estava fazendo grandes avanços na compreensão dos átomos. Niels Bohr, um físico dinamarquês, propôs que os elétrons que orbitam o núcleo de um átomo não podiam ocupar qualquer nível de energia. Em vez disso, eles estavam restritos a níveis de energia específicos, chamados de níveis quantizados. Isso significa que os elétrons estão limitados a posições específicas ao redor do núcleo, como se estivessem em trilhos. Eles não podem ocupar qualquer espaço entre esses trilhos. Quando um elétron muda de um nível de energia para outro, ele emite ou absorve luz na forma de quanta correspondentes à diferença entre esses níveis. Essa ideia foi essencial para explicar como os átomos emitem e absorvem luz, e é por isso que vemos linhas de cores específicas no espectro luminoso de diferentes elementos. À primeira vista, o modelo de Bohr parecia fazer sentido. Os átomos se comportavam de maneira semelhante ao sistema solar, com os elétrons orbitando o núcleo, assim como os planetas orbitam o Sol. Contudo, com o avanço da física quântica, ficou claro que essa comparação era apenas superficial. As partículas subatômicas, como os elétrons, não se comportam de maneira tão simples e previsível como planetas girando ao redor de uma estrela. À medida que os cientistas continuavam investigando o mundo subatômico, eles descobriram que os elétrons e outras partículas elementares, como quarks e gluons, não eram pequenas esferas ou bolinhas que podiam ser facilmente localizadas em torno do núcleo. Na verdade, essas partículas não possuem uma forma definida e sua posição é incerta. Elas existem em uma espécie de nuvem de probabilidades, e somente quando as medimos é que conseguimos determinar sua posição com algum grau de certeza. Esse comportamento peculiar é parte do que torna a mecânica quântica tão contraintuitiva. No mundo que conhecemos, os objetos possuem uma localização específica. Uma xícara está sobre a mesa, o sol está no céu, você está sentado em uma cadeira. Mas no mundo subatômico, as partículas não seguem essas regras simples. Elas podem estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo, ou simplesmente existir como uma probabilidade até que sejam observadas. E é aqui onde as coisas ficam ainda mais confusas. Em 1924, o físico francês Louis de Broglie propôs uma ideia que parecia absurda na época: a dualidade onda-partícula. Ele sugeriu que todas as partículas, não apenas a luz, podiam se comportar tanto como partículas quanto como ondas, dependendo da situação. Embora essa ideia tenha sido inicialmente rejeitada, ela foi mais tarde confirmada por um experimento que se tornaria um dos mais famosos da física, o experimento da dupla fenda. Neste experimento, quando um feixe de luz atravessa duas fendas estreitas, forma um padrão de interferência na tela, característico de ondas. No entanto, ao tentarmos determinar por qual fenda cada fóton passa, o padrão de interferência desaparece e a luz se comporta como um conjunto de partículas. Isso desafia nossa intuição clássica e revela a natureza probabilística da mecânica quântica. O ato de medir, muitas vezes chamado de observação, influencia o sistema quântico e a dualidade onda-partícula se manifesta de forma dependente do tipo de medida realizada. Esse fenômeno não se restringe apenas à luz.
Quando realizamos o mesmo experimento com elétrons, prótons ou outras partículas subatômicas, o resultado é o mesmo. O simples ato de observar o experimento interfere no resultado. Isso levou à conclusão de que, no mundo quântico, a observação afeta diretamente o comportamento das partículas. É exatamente isso que torna o mundo quântico tão difícil de prever e modelar. Quando tentamos medir ou observar essas partículas minúsculas, nossa própria interferência no processo altera o resultado. Por isso, na mecânica quântica, só podemos falar em probabilidades e nunca em certezas. E é aqui que entra o famoso princípio da incerteza de Heisenberg. Em 1927, o físico alemão Werner Heisenberg formulou uma das ideias mais fundamentais e intrigantes da mecânica quântica: o princípio da incerteza. Esse princípio afirma que quanto mais precisamente medimos a posição de uma partícula, menos sabemos sobre sua velocidade, e vice-versa. Em outras palavras, é impossível determinar simultaneamente, com precisão absoluta, tanto a posição quanto a velocidade de uma partícula. Isso não é apenas uma limitação da nossa tecnologia ou dos nossos instrumentos de medição. É uma característica intrínseca da natureza. No mundo subatômico, a ideia de que podemos saber tudo sobre uma partícula, como sua posição exata e sua velocidade, simplesmente não existe. Tudo o que podemos fazer é calcular probabilidades sobre onde a partícula pode estar e qual pode ser sua velocidade em determinado momento. Outro avanço fundamental no desenvolvimento da mecânica quântica foi a equação de Schrödinger, formulada por Erwin Schrödinger em 1926. Essa equação descreve o comportamento ondulatório das partículas. De acordo com essa equação, uma partícula subatômica, como um elétron, pode ser descrita como uma onda de probabilidade, que abrange uma infinidade de posições possíveis. Só no momento da medição é que podemos determinar a posição exata da partícula quando a função de onda colapsa em um único estado. Esse conceito de colapso da função de onda é crucial para entender o comportamento das partículas no mundo quântico. Antes de realizarmos uma medição, a partícula existe em uma superposição de estados. Ela pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, com diferentes probabilidades. Mas no momento em que fazemos a medição, essa superposição desaparece e a partícula escolhe um estado definido. Esse comportamento bizarro desafiou as intuições dos físicos da época. Como poderia uma partícula estar em vários lugares ao mesmo tempo? E por que a simples observação mudava seu comportamento? Frente a isso, em 1927, com a física mergulhada na revolução da mecânica quântica, os maiores cientistas da época se reuniram em Bruxelas para o 5º Congresso de Solvay. Nomes como Albert Einstein, Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Marie Curie e muitos outros debateram as implicações da nova teoria que desafiava os conceitos clássicos da física. Era uma verdadeira reunião de gênios, e o principal tema de debate era justamente a natureza contraintuitiva das partículas subatômicas e o que isso significava para a compreensão do universo. Nesse congresso, Niels Bohr apresentou a interpretação de Copenhague, uma das abordagens mais influentes para a mecânica quântica até hoje. Essa interpretação sugere que as propriedades de um sistema quântico, como a posição e a velocidade de uma partícula, não são definidas até que sejam medidas. Antes de uma medição, essas propriedades existem apenas como probabilidades. Mas, no momento da medição, a partícula escolhe um estado definido e sua função de onda colapsa. Einstein, que era um defensor das leis fixas e deterministas da física clássica, não gostou dessa ideia. Ele acreditava que a natureza deveria ser previsível e que as leis do universo não poderiam depender de algo tão vago como a observação humana. Para expressar seu ceticismo, ele proferiu uma frase que se tornaria famosa: Deus não joga dados com o universo. Mas apesar da oposição de Einstein, a interpretação de Copenhague tornou-se a explicação dominante para a mecânica quântica, abrindo caminho para uma nova maneira de pensar sobre o mundo subatômico. A partir daqui foram desenvolvidas muitas teorias e hipóteses para tentar explicar por que as partículas subatômicas se comportam da forma que se comportam, o porquê do colapso da função de onda e muito mais. Erwin Schrödinger, em 1935,
propôs o famoso experimento mental do gato de Schrödinger, o qual você já deve ter ouvido falar e que iremos nos aprofundar no vídeo de sexta-feira. Mas, resumidamente, imagine uma caixa fechada. Dentro dela, há um gato, um frasco de veneno e um dispositivo que pode quebrar o frasco. Esse dispositivo está ligado a uma partícula radioativa. Se a partícula decair, ou seja, emitir radiação, o dispositivo quebra o frasco, liberando o veneno e matando o gato. Segundo a mecânica quântica, enquanto a caixa estiver fechada e não observarmos o que acontece dentro, a partícula radioativa se encontra em uma superposição de estados, decaída e não decaída ao mesmo tempo. Isso significa que, para a física quântica, o gato também estaria em uma superposição de estados, vivo e morto ao mesmo tempo, até que alguém abra a caixa e observe o resultado. Em resposta ao paradoxo do gato de Schrödinger, o físico Hugh Everett III propôs, em 1957, a teoria dos muitos mundos. Segundo essa teoria, todas as possibilidades quânticas realmente acontecem, mas em universos paralelos. Ou seja, cada vez que ocorre um evento quântico com várias possíveis soluções, o universo se divide em múltiplos universos, cada um correspondente a uma das possíveis soluções. No caso do gato de Schrödinger, em um universo, o gato estaria vivo, enquanto em outro ele estaria morto. Esses universos coexistiriam como ramificações da realidade, sem interagir uns com os outros. A teoria dos muitos mundos resolve o paradoxo da superposição ao sugerir que, em vez de colapsar para um único estado, todas as possíveis realidades acontecem, mas em universos diferentes. Embora essa teoria possa parecer saída de uma obra de ficção científica, ela é levada a sério por muitos físicos até hoje. Ela oferece uma maneira de evitar o colapso da função de onda, sugerindo que todos os resultados possíveis se realizam apenas em universos paralelos. Apesar de todas essas questões filosóficas e paradoxos, a mecânica quântica tem um impacto muito real e prático em nosso mundo. Mesmo que o comportamento de partículas subatômicas pareça estranho e difícil de compreender, as tecnologias que dependem dessas leis estão à nossa volta e já transformaram nossa sociedade de maneiras inimagináveis. Transistores, por exemplo, são a base de todos os dispositivos eletrônicos modernos, como computadores, smartphones e televisores. Eles funcionam graças aos princípios da mecânica quântica, permitindo o controle preciso de correntes elétricas em escalas minúsculas. Outra aplicação da mecânica quântica é o laser, uma das invenções mais versáteis e impactantes do século XX. Desde a leitura de códigos de barras até a realização de cirurgias oculares e o envio de dados através de fibras ópticas, o laser é uma tecnologia que depende diretamente da compreensão quântica da luz e da matéria. Mas a área mais promissora de aplicação da mecânica quântica, atualmente, é a computação quântica. Enquanto os computadores clássicos processam informações usando bits, que podem ser representados como 0 ou 1, os computadores quânticos utilizam qubits, que podem existir em superposição de ambos os estados 0 e 1 ao mesmo tempo. Essa capacidade de realizar múltiplos cálculos simultaneamente oferece um potencial gigantesco. Computadores quânticos poderiam resolver problemas que seriam impossíveis para os computadores convencionais, como a simulação precisa de moléculas complexas para o desenvolvimento de novos medicamentos, a criação de criptografia inquebrável para proteger dados, a simulação de universos e muito mais. Ainda estamos nos estágios iniciais dessa tecnologia, mas as perspectivas são incrivelmente empolgantes. Dominar a física quântica pode abrir portas para um futuro com avanços revolucionários, como a manipulação de matéria em escala atômica, levitação de objetos e, quem sabe, até teletransporte. Se você chegou até aqui sem ter um colapso mental, parabéns. Você sobreviveu ao mergulho na física quântica. Com todos os seus mistérios, paradoxos e complexidades, não é um tema fácil de digerir. Mas, ao mesmo tempo, ela nos oferece uma nova maneira de ver o universo. Uma realidade em que as coisas são muito menos previsíveis e mais incríveis do que poderíamos imaginar. Então, se você ficou fascinado por tudo isso, por gatos que podem estar vivos e mortos ao mesmo tempo,
por universos paralelos e pela possibilidade de uma futura revolução quântica. Saiba que está em boa companhia. Grandes mentes como Albert Einstein, Niels Bohr e Erwin Schrödinger também passaram suas vidas tentando decifrar esses enigmas. E quem sabe, talvez você seja parte da próxima geração de cientistas que desvendarão ainda mais segredos do universo quântico. E como eu disse no começo, a ciência é um processo contínuo de aprendizado e descoberta. Se você não entendeu alguma coisa, é perfeitamente normal, relaxe. Assista o vídeo mais vezes que as ideias vão se assimilando. Obrigado por assistir, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário nos contando o que achou, clicar no gostei e compartilhar com seus amigos. Temos uma novidade incrível para vocês. Acabamos de lançar o e-book Guia Definitivo do Sistema Solar. Nesse e-book, você descobrirá tudo sobre a formação do Sistema Solar, os segredos fascinantes de cada planeta, as luas enigmáticas, o poder impressionante do nosso Sol e muito mais. São mais de 70 páginas de conteúdo rico, explicado de forma acessível e repleto de imagens impressionantes. O link para garantir o seu e-book com desconto especial de lançamento está na descrição e no comentário fixado. Mas corra, a promoção é por tempo limitado, e para quem está começando no mundo da astronomia, temos o e-book perfeito para iniciantes. O link também está aí embaixo para você aproveitar. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.